Boa noite, galera. Eu, por esse tempo que eu venho estudando a palavra de Deus, eu tenho visto dezenas de pessoas que são pregadores ou que se intitulam como tal, pregando a Bíblia, dirigindo igrejas, em que a maior parte desses eventos são, pelo menos na minha opinião, uma ramificação de culto, né? É só um tipo de culto. Parece que existe uma estratégia, que dentro dessa estratégia a maioria das pessoas que são líderes ou que fazem parte dessas tal lideranças já fazem com esse intuito, com esse propósito, e que usam até a Bíblia, mas em algumas ocasiões, não em todas. Por exemplo, eu recebi uma pergunta aí no YouTube de uma pessoa que nos segue, a seguinte: o que você acha desse tanto de live que são feitas e de tantas revelações que esses homens entregam? Eu sempre gostei da Bíblia e tudo que eu respondo é dentro da Bíblia. Eu não posso responder por mim próprio. Mesmo que eu queira responder por mim próprio, eu não posso. Tá? Eu tenho uma Bíblia. A Bíblia é o meu manual. E sendo assim, meu manual, eu não posso fugir dela. Tem que segui-la. Existe um texto de Ezequiel, capítulo 13, que eu gosto muito de usar. É no Novo Testamento. Ezequiel, capítulo 13, que é a resposta que eu vou dar para minha seguidora. Eu esqueci o nome dela, mas eu vou deixar para ela esse texto, tá? Que diz assim: veio a mim, Ezequiel capítulo 13, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que, profetizando, exprimem como dizes, o que lhe vem ao coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subiste as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhações mentirosas. Os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. Esperam o cumprimento da palavra. Aí a resposta para aqueles que usam de artimanhas para dizer aquilo que Deus disse, que na verdade para dizer aquilo que eles dizem dizer. E dizem e falam que Deus falou, enquanto Deus não falou. Olha que diz mais o texto de Jeremias, capítulo 23. Nós estamos falando para liderança, para gente que tem conhecimento da palavra.
para pessoas que têm entendimento do que está fazendo. Jeremias capítulo 23. Outro ai de Deus. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. O pasto é do Senhor. Diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vos dispersastes as minhas ovelhas, e as fugentastes, e delas não cuidaste, mas eu cuidarei, e vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então essa palavra é bem clara para os pastores que usam de artimanhas para dispensar as ovelhas do Senhor do verdadeiro pasto, que é a sua palavra, que entregam visões que Deus não mandou falar, que entregam revelações que Deus não mandou dizer, que tentam ludibriar essas ovelhas, as tirando da verdade, tá? Então, Deus tem um tratado para com esses pastores. Então, em João capítulo 10, no livro de João, capítulo de número 10, verso 10, diz assim, todos já conhecem esse versículo e às vezes atribui a Satanás, mas para quem não sabe, esse versículo está falando dos pastores, ladrões de Israel, tá ok? Diz assim o texto de João, capítulo 10, verso 10, epígrafe, diz assim, Jesus o bom pastor. Então dá para ver o que está direcionando este versículo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida, e vida com abundância. Ok? Esse texto está se referindo aos pastores de Israel, que roubavam e suprimiam-se do lã e das gorduras das ovelhas, que usavam de estratégia para roubar, tá? E para ludibriar as ovelhas do pasto de Jesus Cristo. Então, segundo alguns estudiosos, esse texto é direcionado a esses pastores. O próprio Jesus, no livro de João, capítulo 10, vai dizer em verdade vos digo, eu sou a porta das minhas ovelhas. Ou seja, ele vai livrar as suas ovelhas dos tais salteadores. Então a minha resposta está aí para a amada amiga que nos segue no YouTube, que nos fez essa pergunta. Esses pastores vão prestar conta com Deus dos seus atos, das suas atitudes, das suas maldades e dos seus atos voluntários em viver do lã e da gordura das ovelhas. Eu não vou lembrar agora porque é muita coisa na mente, mas existe um texto de Jeremias que vai dizer que o pastor viu a ovelha machucada e não atou suas feridas. E Deus vai cobrar duramente desse pastor. Olha o que diz lá em Jeremias capítulo 23, do versículo 16, que corrobora com o texto de Ezequiel 13 primeiro.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entram entre vós, profetizam e vos enchem de vãs esperanças, falam visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Deus vai prestar conta com esses homens. Deus vai prestar conta seriamente com esses homens. Então não adianta, irmão. Esses pastores que ludibriam, que tentam enganar as ovelhas do Senhor, que tentam fazer de tudo para enriquecer, enquanto as ovelhas estão sofrendo com o frio da noite, com a fome do dia, com as doenças que acometem, e esse pastor só tira, só suga. Deus vai prestar conta com esses pastores. Os textos, isso são incontestáveis, esse texto, são indubitáveis. E ele vai prestar conta no livro de Isaías, no seu capítulo 19, no seu capítulo 22, no verso 15 em diante. Vai falar de Sebna e Eliaquim. Vai falar desse tal Sebna, que foi infiel ao propósito que Deus ortogou a ele. Olha o que diz o texto. Isaías capítulo 22, verso 15. É só Bíblia, irmão. Não tem para onde correr. Ai desses homens que enganam as ovelhas do pasto do Senhor. Olha o que diz o texto de Isaías. Assim diz o Senhor dos Exércitos: anda, vai ter com os administradores, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe: quem é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui? Para que abrisse aqui a sua sepultura, lavrando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada. Eis que como um homem forte o Senhor te arrojará violentamente, ou te arrancará, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á num invólucro, e te fará rolar como uma bola pela terra espaçosa. Ali morrerás, como uma bola espaçosa, e ali acabarão os carros da tua glória, ó tu, vergonha da casa do Senhor. Irmãos, isso é incontestável. Esses pastores que vivem entregando um montão de revelações. Existe uma igreja chamada IPTM aí. Eu vou falar, não tenho medo de falar. O pastor entrega visões, revelações em cima uma da outra. Será que realmente é Deus falando na boca deste homem? E outros que tem por aí. Será que é Deus falando na boca? Ou eles estão usando desses artifícios para enganar o povo e enriquecer? Precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu gosto muito do pastor Paulo Júnior. É um exemplo de teólogo, um exemplo de pastor. Ele bate firme. Se você for procurar na palavra, você vai ver todo esse texto que nós lemos aqui. Nós vemos pastores por aí, meus irmãos, que fazem de tudo para enriquecer. Eles fazem de tudo para enriquecer. Eles não abrem mão do que eles têm mediante as suas artimanhas. Não prega a verdadeira palavra. Por isso que o povo não se liberta. Sendo assim, o povo se torna um gado, onde eles vivem desse gado. Não querem trabalhar, não querem abrir mão do luxo.
Que Deus tenha misericórdia desses homens, irmãos. Existe um texto aqui, eu não me lembro de estar, me perdoem, mas que chama a atenção do pastor, que não cuida das suas ovelhas quando ele está ferida, mas quando ela está bonita, quando ela está com aquele lã bonito, ele sabe arrancar o lã, sabe comer da sua gordura. Mas quando a ovelha está precisando dele, ele não está pronto a ajudá-lo, mas vai prestar conta com Deus. Pode ter certeza que eles prestarão conta de cada atitude que eles tomar concernente às ovelhas do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse que Ele é o dono das ovelhas. João 10 vai dizer que Ele é a porta do livramento para as suas ovelhas, desses supostos salteadores, como eu disse aqui. Então, fica assim a minha palavra, ok? Falei em nome de igreja aqui. Existe muito mais por aí, mas são as que mais estão em evidência. Eu peço a Deus que Deus transforme a vida desses homens, que eles venham enxergar o verdadeiro evangelho, porque eles estão verdadeiramente enganando o povo de Deus. Que Deus tenha misericórdia deles. E vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai bendito, Pai das luzes, Tu és o soberano sobre a terra. Antes de Ti não houve Deus, após Ti não haverá. Tu és o Deus de Isaac, Tu és o Deus de Abraão, Tu és o Deus de Melquisedeque, Tu és o Deus de Elia. Tu és o Deus de todo esse mundo. Tu criaste cada parte deste mundo. Tu criaste cada ser. Tu deste inteligência, Deus. Tu deste sabedoria. Tu deste conhecimento. Deus, o Brasil e o mundo precisam de Ti. Não há outra forma de se achegar a Ti sem Te conhecer. Pai, tenha misericórdia, Pai. Tenha longanimidade concernente a nós. Nós somos pecadores injustos que precisamos da Sua justiça. Sua justiça que é corroborada com amor. Deus, toma conta de nós nesse mundo tão sombrio, nesse mundo tão triste, onde o homem que está usando a sua sabedoria para o destruir. Deus, toma conta de cada um que louva o Teu nome. Deus, é isso que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, irmão. Não deixe de curtir. Não deixe de compartilhar. Que Deus abençoe a cada um.